palavra hoje. Para quem não conhece, esse é o pastor Marcelo, que o pastor, semana passada, Ezequias, falou que era sobrinho dele. Encheu a sua bola aqui, agora... Obrigado, pastor Vilmar. Boa noite, igreja. Um prazer estar novamente aqui com os irmãos. Vou pedir que cada um se coloque de pé mais uma vez e que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e é aí que você vai estar. Capítulo 6. Versículo 24 ao 26. Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Tudo o que você precisa. Senhor, fala aos nossos corações agora. Unge-me, abençoe-me, usa-me, apesar das minhas falhas e limitações, para que o teu povo seja alimentado, instruído, corrigido e trazido mais para perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, minhas queridas, o nosso mundo está constantemente tentando dizer para você o que é que você precisa. O nosso mundo diz que você precisa de muitas coisas. Diz que você precisa de mais dinheiro. Diz que você precisa de mais coisas. O mundo diz que você precisa de mais lazer, mais viagens, de mais curtidas, de mais likes, de mais gente te seguindo. E aí você fica correndo de um lado para o outro atrás dessas coisas que você precisa. O Steve Jobs, criador da Apple, criador do iPhone, do iPad, etc., quando ele lançou o iPod, né, que foi aquele leitor, aquele aparelhinho de ouvir música, e aí falaram para ele, foi aquele sucesso, e aí perguntaram para ele, vem cá, como você faz para você acertar tanto, para você saber exatamente o que as pessoas precisam, e aí você oferece às pessoas aquilo que elas precisam? Aí ele falou, não, eu não faço isso. Eu não procuro saber o que as pessoas precisam e então eu crio aquilo que as... Não, eu crio e eu faço as pessoas precisarem daquilo que eu crio. Essa era a estratégia dele, né? E é por isso que todo mundo quer ter um iPhone 7, tem que ser o 7. Todo mundo está em busca das coisas que são lançadas, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Né? Esse texto que nós lemos é uma bênção que o Senhor deu para Arão, o sacerdote, para ele ministrar para o povo de Israel. E Deus então ensina a Arão a dizer, olha, quando vocês forem abençoar, vocês os sacerdotes forem abençoar o povo, vocês vão abençoar com essas palavras. E nessa bênção antiga, nessas palavras antigas, aqui está contido tudo aquilo que você precisa. Será, pastor Marcelo? Não acredito. Aqui, nessas palavras, tem tudo o que você precisa. Você gostaria de saber o que é? Você precisa da bênção do Senhor. Essa é a primeira coisa e é como o texto começa dizendo, que o Senhor te abençoe. Eu lembro, quando eu era criança, eu fui criado ainda, né? As gerações depois de mim talvez não tenham vivido isso, mas eu ainda fui criado na época da benção, né? Quando eu saía de casa, eu falava, benção pai, abençoe. Quando encontrava minha mãe, benção mãe, abençoe. Benção avó, abençoe. Né? E era meio que assim uma coisa que eu mesmo não sabia muito bem o que eu estava falando. Era uma palavra meio solta, benção.
E eu tenho a impressão que, na maioria das vezes, os meus pais, meus avós também falavam meio sem pensar. Abençoe, né? Uma coisa assim, meio automática. Mas, na verdade, a bênção é uma coisa muito importante. Antigamente se valorizava muito isso. Na cultura de Israel, a cultura do povo de Deus, era uma cultura que valorizava a bênção. Eu pesquisei no dicionário o que é bênção. Bênção significa o poder e a autoridade para ser bem-sucedido e próspero. Olha só, o poder e a autoridade para ser bem-sucedido e próspero. Então é por isso, não é de se estranhar que Jacó, ele brigou e trapaceou para conquistar a bênção de seu pai. Passou na frente do irmão, né, fez um cambalacho lá, fez um esquema. Né, o Jacó acho que se daria muito bem na política brasileira, porque ele, né, malandreou lá para conseguir a bênção. Por quê? Porque a bênção era muito importante. E esse texto começa falando que o Senhor te abençoe. Meu querido, você precisa da bênção do Senhor. Você precisa da mão do Senhor sobre você. Você precisa desse poder e autoridade de Deus sobre a sua vida, para que você seja próspero, bem-sucedido naquilo que você fizer. A gente vive uma cultura da autossuficiência. A gente vive uma cultura em que o homem diz para si mesmo: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu vou, eu alcanço, eu consigo, com o poder da minha mente, com o poder do meu conhecimento, com a força dos meus braços, eu vou e eu consigo. Mas não, você precisa da bênção do Senhor. Salmo 127, abra comigo. Livro de Salmos, capítulo 127. O versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. É isso que a palavra de Deus, precisamos da bênção do Senhor. Sem a bênção do Senhor a gente não vai longe, sem a bênção do Senhor a gente não sai do lugar, sem a mão do Senhor sobre nós, nós não temos para onde ir. Então eu quero dizer para você, não dependa só da sua força. Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, você está estudando, você quer entrar numa faculdade, você quer entrar num concurso, você quer crescer na sua profissão. Isso é bom, né? Corra atrás mesmo, vá atrás dos seus sonhos, dos seus planos, mas não dependa só de você. Não dependa só da sua força, dos seus recursos, da sua inteligência. Busque a bênção do Senhor. Dependa da bênção do Senhor. Entregue a Deus os seus caminhos e os seus projetos. Não saia de casa sem você falar: Senhor, eu te entrego a minha vida, toma conta da minha vida no dia de hoje. Eu não vou sair de casa sem a tua bênção. Eu não vou sair de casa sem o teu poder sobre a minha vida. Você precisa da bênção do Senhor. Amém? Outra coisa que você precisa da proteção do Senhor. O texto lá de Números continua: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Acabamos de orar sobre isso. Acabamos de falar sobre a situação de insegurança que a gente vive no nosso estado, no nosso país, no mundo. Né? No nosso estado temos as nossas questões, mas não é só no nosso estado. Você vai lá para fora, para a Europa, tem o terrorismo, tem atentado, tem guerra civil. Mas a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro muito próximo a essa questão da insegurança, da instabilidade, de nos sentirmos desprotegidos. Né? Nesse mundo tão inseguro, você precisa ser guardado pelo Senhor. E a boa notícia é que nós somos, de fato, guardados e protegidos pelo Senhor. O Salmo 91, salmo muito conhecido, né? Salmo 91, versículo 1 ao 3.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. E aí o salmista vai falando de tudo aquilo que o Senhor nos livra, de tudo aquilo que o Senhor nos guarda, de tudo aquilo que o Senhor nos protege. E o Salmo 34, versículo 7, eu quero convidar todo mundo a declamar junto comigo, porque acho que todo mundo sabe. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. De novo, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor, está nos guardando, está nos protegendo, está nos livrando do mal. Agora, isso levanta uma questão teológica e prática para os nossos dias. Uma questão que faz, às vezes, algumas pessoas entrarem em crise. O que significa, de fato, ser guardado pelo Senhor? O Senhor nos guarda e nos protege de quê? Será que esses versículos que nós lemos significam que o crente não leva bala perdida? Que o crente não é assaltado, que o crente não sofre acidente de carro, que o crente não pega dengue, não pega zika? Será que é isso? Não. Todos nós sabemos que não é assim. Todos nós sabemos de casos de irmãos nossos indo da igreja, voltando da igreja, sofrendo alguma coisa. Todos conhecemos, já ouvimos falar de casos de gente que vai para retiro de carnaval e alguém morre afogado. Não tem esses casos? E isso, quando a gente não entende muito bem isso, dá um nó na nossa cabeça. E dá uma crise de fé. Mas, espera aí, o Senhor protege ou não protege? Guarda ou não guarda? Para entender um pouquinho o que isso significa, a gente vai lá para Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 28 ao 30. Jesus falando aos seus discípulos, Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus começa dizendo o seguinte, não temam os que matam o corpo. Ora, se Jesus está falando que não é para temer os que matam o corpo, isso já significa que é possível que matem o nosso corpo. Ok? Jesus está falando, olha, eu estou enviando vocês em missão, vocês são como ovelhas no meio de lobo, e eu estou dizendo, pode ser que matem vocês. Mas não temam os que matam o corpo. Temam aquele que lança no inferno a alma junto com o corpo, ou seja, o próprio Deus. É Deus que faz isso. Então, o que Deus está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? A sua alma está protegida. Amém? A sua alma está livre de ir para o inferno. A sua alma não vai ser lançada no inferno, porque você tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o seu Senhor, porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e o sangue dele te livra da condenação do inferno. Então, por isso Jesus diz, não temam. O máximo que podem fazer com você é te matar, mas a sua alma está protegida, está guardada. Agora, além disso, Jesus fala assim, olha, os passarinhos que são vendidos na feira a um preço pequeno, até eles são importantes para o Pai. E vocês valem mais do que muitos passarinhos. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então o que Jesus está dizendo é que, ainda que seja possível que você seja atingido, que você seja ferido, que você seja morto, saiba que Deus só vai permitir isso se for do plano dele. E o mal só vai te atingir se estiver dentro do planejamento e da permissão do Senhor. Os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Nenhum passarinho cai morto sem que o Senhor permita.
Então o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: a nossa alma, a nossa vida está protegida e o que acontece conosco está debaixo da permissão de Deus. Lembra de Jó? Satanás foi tentar Jó. E todas as vezes que Satanás tentava Jó, Deus colocava limites. Você vai até aqui. Até aqui eu permito que você vá. Daqui não. É claro que, da perspectiva de Jó, isso não tem muito consolo. Da nossa perspectiva, quando a gente está passando pelo sofrimento, isso não traz muito consolo, mas nós precisamos exercitar a nossa fé nesses momentos e saber assim: o meu Deus cuida de mim. Então, ainda que eu esteja passando por situações que eu não queria passar, é o Senhor soberano sobre a minha vida que me guarda. Eu não estou solto no mundo. Eu não estou exposto ao acaso, às circunstâncias aleatórias do universo. Não, eu tenho um Deus, os anjos de Deus me guardam. Então, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes seja sofrido, eu tenho que dizer como Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Deus. E eu confio nele. Confiar nem sempre vem acompanhado de entender. Aliás, quanto menos a gente entende, mais a gente precisa confiar. Então esse é o segredo. Esse é o entendimento que a gente precisa ter sobre a proteção de Deus na nossa vida. Senhor, eu não entendo, mas se está acontecendo, eu confio que o Senhor ainda assim me guarda. Amém? Você precisa da proteção do Senhor. Além disso, você precisa da face do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto. O que é o rosto do Senhor? O que é a face do Senhor? O rosto do Senhor, a face do Senhor é a presença do Senhor na sua vida. É o próprio Deus com você. De nada adianta, meu querido, você ter a bênção do Senhor e você ter a proteção do Senhor, se você não tiver a face do Senhor sobre você. De nada adianta. Tem muita gente hoje em dia que busca a bênção do Senhor. Tem. As igrejas estão cheias de gente buscando a bênção do Senhor. Gente que concorda, acredita e assina embaixo do que eu acabei de falar. Não, realmente eu preciso da bênção do Senhor. Eu preciso da bênção de Deus para os meus negócios, eu preciso da bênção de Deus para os meus empreendimentos. E ai de mim se eu não tiver a proteção do Senhor. Eu preciso ser guardado, eu preciso ser protegido, eu preciso ter um corpo fechado. Tem gente que fala assim, não é verdade? Mas se você não tiver a presença do Senhor, se você não tiver a face do Senhor levantada sobre você, se você não estiver buscando o rosto e a presença do Senhor, você perdeu o alvo. Você perdeu o principal. Jacó se encontrou com a face do Senhor. Ele lutou contra o próprio Deus e não sabia. E ele buscou a bênção desse homem com quem ele lutava, que era o próprio Deus. E depois que ele viu que ele era Deus, ele diz: Peniel. Esse lugar se chama Peniel. Peniel significa a face de Deus. A face de Deus, buscar a face de Deus é ter intimidade com Ele. Quando a gente olha para a face do Senhor, o nosso rosto brilha, como acontecia com Moisés. Moisés conversava com Deus face a face. E após essas conversas, o rosto dele brilhava. Ou seja, quando você tem intimidade com Deus, as pessoas notam a diferença. As pessoas notam a diferença de alguém que anda com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que contempla a face de Deus. Meu querido, como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida de oração? Você ora, a sua oração é apenas uma lista de pedidos, como se Deus fosse um Papai Noel, e você fosse ticando: Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo. A sua vida de oração é uma vida de oração gastronômica, ou seja, suas orações se resumem à hora das refeições. É só nessa hora que você ora.
É só nessa hora que você busca Deus. Como está o seu relacionamento? Como está o seu face a face, o seu tete a tete com Deus? Isso é a coisa mais importante, mais fundamental, mais preciosa. Termos intimidade com Deus. Já parou para pensar nisso? O Deus do universo, o Espírito Criador de todas as galáxias, de todas as leis da natureza, de tudo que existe, esse Deus eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem interesse na sua vida. Ele quer conversar com você. Ele quer saber da sua artrite. Ele quer saber da sua nota de prova. Ele quer saber do seu crush. Viu como eu estou moderninho? Ele quer saber de você. Abra a sua vida para Ele. Busque a Ele, converse com Ele, conheça a Ele. Se abra para Ele. Outra coisa que você precisa, a misericórdia do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A gente repete isso, a gente fala isso, mas a gente não para muito bem para pensar na importância da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O pastor Valmir Andrade estava, o pastor da Segunda Igreja Batista de Tocantins, ele estava contando num dos seus sermões que ele estava visitando um irmão, e aí o filho desse irmão tirou nota ruim na prova. Repetiu de ano, estava em recuperação. E antes disso, o menino tinha perguntado, ele ouviu o pastor falar sobre misericórdia e perguntou, o que é misericórdia? E o pai não soube explicar direito, aquela coisa. Mas no dia seguinte, eles tinham uma viagem marcada para o Play Center, né? Parque de diversões. E aí os meninos já pensaram, claro que eu não vou no Play Center, eu vou apanhar, não vou. Mas o pai levou ao parque. Passearam, comeram algodão doce, etc. E ao final de tudo, o menino perguntou, não vou levar minha surra? E o pai falou, não, isso é misericórdia. Misericórdia é eu não te dar o que você merece. Você merecia uma surra, mas eu não te dei a surra. E a graça de Deus é eu te dar o que você não merece, que é o passeio, o algodão doce. A misericórdia de Deus é isso. Deus não nos trata como nós merecemos. E ai de nós se Ele nos tratasse. Só que às vezes a gente esquece disso. E a gente acha que a gente pode viver dependendo do nosso próprio mérito. E aí a nossa vida fica numa gangorra, em que a gente fica umas horas acertando, e a gente acha, hoje eu estou bem com Deus. Cumpri minhas obrigações, fui para a igreja, dei até o dízimo, está tudo certinho. E aí a gente se acha o tal. Aí quando a gente vacila, quando a gente erra, aí bate o desespero. Aí bate a certeza de que Deus vai riscar o nosso nome do livro da vida e vai vir um relâmpago sobre a nossa cabeça e pronto. E a gente fica oscilando. E às vezes, para evitar essa oscilação, a gente cria os nossos próprios padrões de moralidade. A gente estabelece o que é aceitável. A gente cria a nossa lista de pecados, a nossa lista de mandamentos, e normalmente os mandamentos que a gente escolhe são aqueles mandamentos que a gente cumpre, e os pecados que a gente escolhe como os mais terríveis são aqueles pecados que a gente não faz. E aí a gente diz para nós mesmos, estou bem com Deus, eu não faço aquilo, eu não sou como aquela outra, eu não sou como aquele outro, estou bem. Só que aí de vez em quando o Espírito Santo puxa o nosso tapete e faz a gente ver o quão pecadores nós somos. E aí nessa hora, meu querido, a gente tem que reconhecer e recorrer ao quê? A misericórdia do Senhor. Misericórdia significa o coração miserável, ou seja, se eu tenho misericórdia de alguém, eu vejo uma pessoa numa condição miserável e o meu coração se condói e eu fico tão miserável quanto ele. Assim é Deus com a gente. Deus vê a nossa condição de miséria e o coração dele se dói por causa disso. A gente precisa voltar sempre para a misericórdia do Senhor. A gente precisa entender que a gente não é digno dela. A gente precisa olhar para a cruz e dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador. Mas eu dependo de Ti.
E quando a gente faz isso, a gente pode ver o sorriso de Deus dizendo: ah, era isso que eu queria que você reconhecesse. Era isso que eu estava esperando. Sabe uma coisa muito ruim que a gente faz é, em vez da gente pedir perdão, a gente se desculpa. A gente chega assim: Senhor, não foi minha culpa, Senhor. É que a tentação foi muito grande. Senhor, olha, eu bem que queria fazer, mas é que todo mundo faz, eu fui com o grupo. Senhor, o Senhor sabe que eu não queria fazer, mas é o meu temperamento. É o jeito que a minha família me criou. E em tudo isso, Deus fica calado. Fica em silêncio. Fica aquele muro diante de nós. Mas quando a gente fala como Davi falou: Senhor, pequei. Pequei. Não tem justificativa. Não tem desculpa para o meu erro. Eu sou um miserável mesmo, eu não devia ter feito, mas eu fiz porque eu quis e eu errei. Me perdoa. Aí Deus sorri para você e diz: por que demorou tanto a reconhecer? E aí Ele derrama o seu perdão sobre nós. Olhe para a cruz, meu querido. Quando a gente lembra que nós somos tratados com misericórdia, a gente pode também tratar outros por misericórdia. Finalmente, você precisa da paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Palavra hebraica shalom significa paz, mas muito mais do que aquilo que a gente entende por paz. É mais do que uma ausência de conflito, é mais do que uma ausência de guerra. Shalom é paz, prosperidade, felicidade, tranquilidade, é amor, é você ter todas as suas necessidades supridas. Tudo isso está englobado na shalom, na paz. Em Filipenses 4:7, nós lemos o seguinte: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que vai além da razão. É uma paz na qual você não tem explicação. E não é só a ausência de conflito. Você pode ter essa paz no meio da maior guerra, no meio do tiroteio, no meio do arrastão, no meio do divórcio, no meio do desemprego, no meio da perseguição, no meio de tudo, você pode ter essa paz, porque ela vai além do entendimento. E ela não depende das circunstâncias, ela não vem de fora, mas vem de dentro. Ou melhor, vem do alto. O texto bíblico aqui nos fala, né, que essa paz vem. Quando que essa paz vem? Quando nós entregamos para o Senhor toda a nossa ansiedade. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, ao contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, que por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus entrará no vosso coração. Você troca, você entrega para Deus sua ansiedade e recebe dele a sua paz. Um casal que eu conheci, Carlinhos e a Cecília, eles se converteram, eles conheceram a Jesus por causa dessa paz. Não deles, mas dos cunhados deles. O irmão do Carlinhos e sua esposa, eles perderam uma filha de 12 anos com meningite. E aí o Carlinhos e a Cecília foram no enterro. E o Carlinhos e a Cecília estavam arrasados, eles gostavam muito dessa sobrinha, né? Mas eles acharam estranho o fato de que os pais da menina, embora tristes, não estavam desesperados, não estavam destruídos, não estavam à base de calmante, não estavam se jogando em cima do caixão. Eles não entenderam por quê. E eles perguntaram: vem cá, o que está acontecendo? E eles falaram: não, é Jesus. É Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos dá paz em meio a essa situação tão dura. Esse testemunho fez com que eles viessem a aceitar Jesus. Essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento. É a paz de Cristo. É a paz que vem a Jesus, a nós, por meio de Jesus.
Concluindo, você precisa da bênção do Senhor, da sua proteção, da sua face, da sua misericórdia e da sua paz. Tudo isso está em Jesus. Tudo isso está em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos dar todas essas coisas. Para de ficar correndo atrás de coisas que não vão te satisfazer. Para de ficar atrás daquilo que a sociedade diz que você precisa. É em Jesus que você encontra paz, misericórdia, proteção, bênção e a face de Deus. Se você já é cristão, viva de acordo com isso, lembre-se disso. Lembre-se que Jesus é tudo o que você precisa. E se você ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, se você ainda não experimentou tudo isso, essa paz, essa proteção, essa segurança, misericórdia, o perdão dos pecados, eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, eu quero Te conhecer. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero Te buscar. Jesus está vivo, Ele venceu a morte. Ele está aqui. E Ele pode te dar tudo o que você precisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.